Olá, eu me chamo Rebeca. Sejam bem-vindos ao canal Pétala Estelar. Hoje vamos para mais um vídeo nosso de ASMR. E hoje, desde já, eu digo a vocês, tem um pessoal sendo feliz à sua maneira aqui por perto em alguma casa. Então, se vocês ouvirem um barulhinho de fundo, o mesmo cachorro latindo, é só a vida acontecendo, tá bom? Vamos focar aqui no nosso vídeo. Vou buscar colocar também uma música de fundo para poder abafar um pouco mais os barulhos externos, mas vamos nos concentrar nesse nosso vídeo, tá bom? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês algo diferente. Eu vou contar uma história para vocês, trechos do livro Telos, A Nova Lemúria. Aqui, esse é o volume 1. Ele tem 3 volumes. É uma trilogia. Eu descobri esse livro há uns anos atrás. Quando falava de Lemúria, eu sempre tinha uma curiosidade, porque teve uma vez que eu tive uma experiência. Eu estava varrendo a casa no dia. E estava varrendo a casa e estava com fone no ouvido, ouvindo uma mensagem canalizada de Cryon. Para quem conhece, tem um canal Farol de Gustavo Amorim aqui no YouTube. E Gustavo, ele traz as canalizações de Lee Carroll, que traz, né, as canalizações de Cryon. E Gustavo Amorim, ele traduz essas canalizações de Lee para o português. E tinha pouco tempo também, mas algum tempo, quando eu comecei esse meu processo do despertar, que esse canal, o Farol, chegou até mim, esses conteúdos, eu comecei a ouvir as canalizações de Cryon, e aquilo para mim foi como um bálsamo, porque respondia tanta coisa que eu estava vivenciando e não estava entendendo muito bem. E com as canalizações de Cryon, eu pude ir como que um manual, assim, sabe? Como que um guia que me fazia compreender muitas coisas das quais eu não estava entendendo muito bem ainda naquele momento da minha jornada. Então, o universo sempre encontra, não é? A vida é muito generosa e sempre encontra suas infinitas possibilidades de se comunicar conosco dentro do que a gente precisa. E às vezes de uma forma mais corriqueira, às vezes de uma forma que a gente nem se dá conta, mas quando vê, um questionamento nosso foi respondido. Ou mesmo às vezes de formas que a gente poderia dizer até milagrosas. Mas independente de como seja, a vida sempre encontra, né, na sua gentileza, na sua amorosidade, uma forma de nos auxiliar dentro daquilo que precisamos. E como eu estava dizendo para vocês, teve um dia que eu estava varrendo a casa. E quando eu estava varrendo a casa com fone de ouvido, ouvindo a canalização de Cryon, teve uma hora que Gustavo deu um recado, acho que antes da canalização ou depois, de um encontro que ia ter com... Ela até já fez a passagem, mas ela ainda não tinha feito. Era uma pessoa, né, havaiana, ela morava no Havaí. E era tida como uma das guardiãs, assim, né, de Gaia. Ela tinha um espaço com árvore imensa, assim, muito sagrada lá no Havaí. E é como se ela fazia também um trabalho espiritual, né, como que um legado, né, que havia sido passado para ela e que ela também ajudava, né, nessa missão de como uma guardiã também, né, e nessa missão espiritual também aqui em Gaia. E quando o Gustavo falou, não é, dela, e aí falou alguma coisa, é um reencontro com a Lemúria, porque ela traz com ela muito dessa ancestralidade lemuriana.
E aí, na hora, eu lembro que eu deixei a vassoura encostada na parede e corri pro quarto e comecei a chorar, 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 um choro compulsivo que eu não conseguia parar e ao mesmo tempo não conseguia nem explicar para mim mesmo de onde que estava vindo aquilo. E eu lembro que eu chorava, chorava, chorava compulsivamente, compulsivamente. E eu falava, meu Deus, por que eu tô chorando? Eu nem sei por que eu tô chorando. E chorando, chorando. E fiquei por um tempo assim, sabe, como uma catarse, assim. E foi quando eu ouvi, né, essa palavra lemúria. E aquilo mexeu forte dentro de mim. Então, naquele momento, depois, principalmente depois, né, eu vim entender que eu tinha uma ligação, né, uma conexão também com a família lemuriana, né, com essa nossa família espiritual. Porque a verdade é que nós somos centelhas divinas, né? E a nossa alma já passou por muitas experiências em muitos lugares, não é? Então tem pessoas às vezes que sentem uma conexão muito forte com Sírios, outros com Lemúria, outros com... Nossa, tem tantos planetas, mas agora me deu um branco aqui, com Alfa Centauri, enfim. Porque, na verdade, a nossa alma já passou por muitos desses lugares, por muitas dessas experiências. Nossa alma, inclusive, tem famílias, não é? Nesses lugares. A gente está passando por uma experiência temporária aqui em Gaia, mas a verdade é que a gente não é de lugar nenhum, necessariamente, no sentido assim. A nossa alma é eterna e ela está num aprendizado contínuo. E nesse nosso aprendizado, nós já passamos por diversos lugares, por diversas moradas. Né? Jesus tem uma passagem na Bíblia que ele fala, não sei se conhece as palavras, mas ele fala algo do tipo, na casa do meu pai há muitas moradas. E há muitos planetas, né? Para além dessa experiência em Gaia, do que nós conhecemos aqui, inclusive do que conhecemos do mundo espiritual daqui, né? Mas tem também todo um universo, um multiverso. Então é comum às vezes quando você se deparar com algo assim, com o nome de um planeta, né, ou com povos nomes, né, extraterrenos, e talvez você sentiu uma forte emoção, é muito provavelmente, sobretudo se você está já nesse seu processo de despertar, você tem uma ligação, né, com este planeta. Provavelmente você pode ter família, inclusive nesses lugares, né, de quando você passou por sua experiência, pelos seus aprendizados nestes lugares. Então, depois eu entendi que, na verdade, isso era algo muito comum. Mas como a gente não é ensinado sobre isso, não é? Sobre esse nosso mundo espiritual, sobre essa eternidade da nossa alma, não é? E de coisas que está para além, né, dessa experiência aqui em Gaia. Então, no início a gente fica sem entender, até a gente ir vendo que, na verdade, já tem muitos livros, muitos materiais deixados, hoje em dia com a internet principalmente, que a gente acaba se deparando, né, com muitas respostas, com muitos conhecimentos, e a gente vai entendendo que, na verdade, tudo isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar, enquanto ainda adormecidos, não é? Nessa experiência em Gaia, achando que tudo se resume apenas aqui. Mas a gente já sabe que não é bem assim, até porque todo mundo sabe que em algum momento essa nossa experiência aqui, ela termina, não é? Então, eu vou trazer hoje alguns trechos deste livro, coisa pouca, tá? Porque ele é um livro grande, mas eu vou ler algumas coisas apenas para a gente entrar nessa sintonia, nessa energia, nessa frequência também de cura lemuriana, dos nossos irmãos lemurianos. Neste momento, eu peço que a partir da energia de Deus Pai e Mãe, de amor incondicional, a energia
os nossos irmãos lemurianos da luz, que em amor, em luz, possa neste momento auxiliar a cada um de nós que quiser, que estiver aberto a receber a frequência de cura necessária em nossos corações neste momento. Seja a liberação de uma dor, a liberação de uma mágoa, seja uma maior conexão com a alegria divina, com a energia do amor, do auto-perdão. Então, dentro do que cada um precisa neste momento, que a nossa família lemuriana, que os nossos irmãos e irmãs lemurianos da luz, que puderem auxiliar neste momento, nos ajudando em nosso processo, na limpeza, uma limpeza dos nossos corações, para que a gente esteja ainda mais em maior conexão com o todo, com a nossa essência, com o sagrado em nós, liberando amor, felicidade, prosperidade e tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida em maior harmonia, em maior comunhão com o todo e, sobretudo, com nós mesmos. Porque nem sempre é fácil nós sabemos lidar com as nossas sombras, com os nossos desafios da nossa jornada, mas que em maior conexão com a nossa essência, isso se torna mais leve, isso se torna até mais divertido em muitos momentos, e com auxílio também, com o apoio dos nossos irmãos lemurianos, isso também se torna ainda melhor, ainda mais leve neste momento. Gratidão, que seja em amor, em luz, a partir da energia de amor incondicional da fonte divina. Gratidão, dentro do que cada um está pronto para receber neste momento. Eu quero dizer para vocês que talvez para alguns isso pode soar como uma ficção. Ah, Rebeca, isso daí para mim soa como uma ficção, sabe? E tá tudo bem. Para outros, talvez, isso pode falar muito forte no coração de alguns. Falar, nossa, me tocou com aquela frase, com aquela palavra. Talvez para outros de vocês, pode ser, ah, Rebeca, eu não sei se eu acredito muito nisso não, mas eu gosto de dormir ouvindo sua voz. Me dá paz, me dá tranquilidade e é isso aí, tá tudo certo. E tá tudo bem também. Seja qual for o motivo pelo qual você resolver ficar, eu peço que abra o seu coração. Deixe por um momento os julgamentos de lado e abra o seu coração para escutar algo novo, algo diferente, talvez, que você ainda não tinha ouvido falar. E se você já ouviu falar, que você abra o seu coração para acolher aquilo que servir para você, do que nós compartilharemos aqui neste nosso encontro, neste nosso momento juntos. Tá bom? Então é isso. Coração leve, coração leve. Como um coração de criança que está aberto a aprender e a perceber aquilo que serve para si ou não. Coração leve, coração leve, coração leve.
Vamos lá. No início, nós temos aqui a dama. Vou mostrar para vocês. Espero que dê para vocês verem. Olha só. Essa foto, essa imagem aqui, tá? É a foto, é a imagem que a Aurélia Jones, que foi quem canalizou este livro e escreveu, ela trouxe essa imagem de a dama. A dama é um sumo sacerdote de Telos. E está escrito assim no início. Antevemos que nossos ensinamentos viajarão para todos os lugares para alcançar aqueles que estão conectados conosco em todo o mundo e apoiarão centenas de milhares em sua jornada para a liberdade espiritual. Quando o tempo do nosso aparecimento na dimensão da superfície chegar, a superfície que eles chamam é aqui, né? Gaia, aqui o planeta Terra, onde nós vivemos agora, nessa experiência, né? Da densidade, né? Mais densa, da matéria mesmo, em seu aspecto mais denso. A cidade de Telos, fica localizado ali na montanha do Monte Shasta, na Califórnia, só que eles falam a cidade intraterrena. É como se houvesse portais, mas claro que é algo muito do nível de espiritual em um nível de frequência, não é? Não é que se a gente chegar no Monte Shasta, vamos cavar um buraco, não necessariamente, em termos de frequência, mas ali embaixo, que eles chamam da cidade intraterrena, né? Como se houvesse canais, portais no Monte Shasta para esta cidade intraterrena, Telos, que é onde muitos dos nossos familiares lemurianos, quando ocorreu a queda de Lemúria e Atlântida, foram morar, não é? Então, tanto que muitas pessoas, muitos grupos espirituais, eles fazem viagem para a Califórnia, para o Monte Shasta. Alguns fazem grupos meditativos ali, emanando energias de luz de amor para o planeta Terra ali, porque tem uma energia muito surreal, né? Já houveram até muitas experiências relatadas de coisas assim sobrenaturais que acontecem por ali. E sobretudo que tem uma mediunidade mais aflorada, né? Quem é mais sensível para o mundo das energias consegue mesmo sentir, né? Algo diferente naquele lugar, ali no Monte Shasta. Então muitas pessoas, inclusive muitos grupos, viajam para lá, para fazerem atividades juntas, meditativas, para recarregarem as suas energias, para estarem em maior conexão com a sua família lemuriana e para despertar, né? Para despertarem mais a sua conexão espiritual, enfim. E aí, né, então a dama continua aqui dizendo: quando o tempo do nosso aparecimento na dimensão da superfície chegar, será um tempo de amor e alegria para muitos, especialmente para aqueles que estão conscientes de nossa presença no interior da Terra e que vivem o anseio profundo de nos saudar e conversar. As maravilhas de nosso grande encontro, ele coloca, né, entre aspas, ultrapassarão tudo o que vocês hoje podem imaginar. Estejam seguros de que estamos todos tão desejosos quanto vocês de reencontrá-los, de modo mais tangível. Nós somos uma família partilhando um desejo em comum. Eu sou a dama, sumo sacerdote de Telos. E aí, tem uma parte do livro que ele fala que é as boas-vindas de Adama. Aí aqui a imagem dele
como ele foi visto, né, canalizado por Aurélia e foi passado na imagem deste livro. Foi como ele se apresentou, né, para ela. E aí aqui ele fala assim: saudações, meus caros amigos. É de fato com muita alegria e exaltação em nossos corações que nós, de Telos, na energia do amor, nos conectamos com todos vocês que foram atraídos pelas revelações da Nova Lemúria. Em nome do Conselho Lemuriano dos 12 de Telos, é um conselho lemuriano que eles têm, né, que eles chamam Conselho Lemuriano dos 12. Então, em nome do Conselho Lemuriano dos 12 de Telos, do rei e da rainha de Telos, Ra e Hanamu, e de todos os seus antigos irmãos e irmãs da atual civilização lemuriana, lhes damos as boas-vindas ao coração da Lemúria. O coração da compaixão. 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 Nós somos verdadeiramente os sobreviventes desta poderosa civilização. E para a grande surpresa de muitos da superfície, lhes revelamos, nesta época decisiva da evolução da Terra, que nós somos reais. Estamos muito bem e vivendo sob o Monte Shasta, na Califórnia, depois de 12.000 anos de isolamento da população da superfície. Foi quando teve toda aquela queda, né, de Lemúria, de Atlântida, que é trazido como uma mitologia, mas que de fato existiu. O tempo agora chegou, amados, para que nossas duas civilizações se reúnam novamente. Um dos principais objetivos destes escritos é estabelecer a base necessária para preparar o nosso emergir entre vocês. A longa noite escura que nos separou por tanto tempo chegou ao fim. Planejamos surgir entre vocês em um futuro próximo, para reunirmos-nos em amor, sabedoria e compreensão com aqueles que estiverem prontos. É nosso desejo sincero ensinar tudo aquilo que aprendemos desde o afundamento do continente da Lemúria e auxiliá-los a realizar para vocês mesmos o tipo de paraíso que criamos para nós em Telos. Nós abrimos o caminho para vocês. E quando partilharmos este nível de sabedoria e conhecimento espirituais, seguir nossos passos será muito mais fácil para vocês. Estaremos ao lado de vocês neste caminho. A Dama, quando ele traz isso, é num sentido assim. Quando houve o afundamento, né, da Atlântida, da Lemúria, por conta de todas aquelas questões que as pessoas utilizaram dos seus dons, da tecnologia, acabou utilizando uns contra os outros e acabou acontecendo todo aquele cataclismo, na Bíblia até relatado como a Arca de Noé, né? Mas houve, né, toda aquela situação de cataclismo mesmo, né? E alguns destes seres previram isto, porque ainda não tinham se perdido, continuavam ainda com a ligação, conseguindo ouvir com a conexão espiritual ainda muito forte, com a espiritualidade, não é? Com a fonte divina. E começaram a ser avisados que algo aconteceria, que um cataclismo aconteceria. E foram guiados para uma nova terra, para um novo lugar, para que conseguissem se salvar, né? Mediante a tudo aquilo. E aí aquela história que nós já conhecemos e alguns achavam que riam, falavam, nossa, o que essas pessoas estão fazendo?
E o fato é que alguns, né, destes seres, desses nossos irmãos, alguns de nós, né, somos daquela época, estamos em Gaia desde aquela época lá de Lemúria, Atlântida, né, várias encarnações no Egito Antigo, depois entre o povo celta e tantas encarnações, tanto de nós já pode ter aqui nessa experiência em Gaia. E muitos destes nossos irmãos lemurianos, eles conseguiram, né, ir para este lugar que eles construíram. Delos, no caso, nessa cidade intraterrena, quando todo o cataclismo começou a acontecer. Eles conseguiram, né, se salvar e ficaram nesse espaço intraterreno, né, que a frequência deles permitiam estar e construir tudo do zero a partir dali. E, inclusive, toda uma base também, né, a partir dali, de sabedoria, né, de como não se deixar levar mais, né, pelas coisas de um ego em desequilíbrio, para não chegarem a se autodestruírem novamente. Então, eles criaram juntos, né, toda uma esfera de harmonia, de amor, de maior sabedoria, de maior compreensão, para que pudessem viver em uma comunidade de mais harmonia, de mais plenitude, de sabedoria, de reciprocidade, né? Eles buscaram um lugar que pudesse ser melhor, não é? De construir algo em uma base mais profunda, em uma base realmente espiritual, em uma base mais amorosa, diferente, para que evitasse que acontecesse aquilo novamente, né? Que aconteceu em Lemúria e Atlântida. Então, é nesse sentido que ele fala, né? Nós abrimos os caminhos para vocês e nós podemos, né? Nós temos muito, podemos ensinar muito a vocês para que aí a superfície também, não é? Para que a Terra, para que Gaia, no caso, né? Se torne também este lugar, né? De mais amor, de mais compreensão, de mais harmonia, um lugar onde seja, digamos que um paraíso na Terra, não é? Para todos aqueles que vivem aí, para todos aqueles que venham a viver aí, e nisso muitas gerações vêm vindo, né? Muitas pessoas dentro dessas gerações nos trazendo, né? Conteúdos, ensinamentos de todas as formas possíveis, líderes espirituais, enfim, nos levando a este lugar em nós de mais amor, de maior compreensão, para que um dia, não é? Gaia, né, venha a se tornar também este lugar de mais amor, de mais compreensão, esta vida em comunidade em que seja tranquilo, né, de viver, de morar, de compartilharmos das experiências deste planeta em maior proteção, em maior união. Então, assim, entendemos que estamos caminhando para isso, né? E aí é nesse sentido que ele diz que eles abriram os caminhos porque eles vivenciaram isso também, precisaram se reconstruir assim do zero, praticamente, né, no sentido de sustentar uma base fortalecida em valores verdadeiros e formar uma sociedade de maior tranquilidade, de maior amor, enfim. E aí ele fala, aquece-nos especialmente o coração, ver nossa informação publicada em várias línguas, porque este livro aqui ele acabou sendo publicado em várias línguas. Pois estamos conscientes de que isto alcançará uma população muito maior no planeta. Muitas almas em outros países estão prontas e ansiosas para se reconectarem conosco e com o aspecto delas mesmas que viveu no continente da Lemúria. Muitos de vocês que foram atraídos para este material têm membros de sua antiga família vivendo neste momento em Telos ou na Lemúria atual. Os membros de sua família e os seus amigos os amam muito e têm esperado por um longo tempo para se reconectarem com vocês. Numerosos habitantes de Telos, que têm família residindo na superfície, aprenderam sua língua para poderem se comunicar facilmente com vocês no momento em que emergirmos. Queridos, pedimos que abram seus corações a estas informações e façam esforços conscientes
para criar uma ponte de amor e comunicação. É esta ponte de amor e de receptividade entre seus corações e os nossos que nos conduzirá de maneira mais tangível na direção de vocês. Nós esperamos suas respostas. Chamem por nós em seus corações, estaremos presentes, murmurando e cantando para vocês no, ele coloca entre aspas, canto de união e de unidade. Saudamos sua vitória. Estamos sempre disponíveis para ajudá-los em seus objetivos e nos desejos de seus corações. Eu sou a Dama, seu irmão lemuriano. Então, esta foi uma prévia para a gente trazer um pouco desta questão da Lemúria, dos nossos irmãos lemurianos. E eu quero agora trazer só mais um trecho desse livro, quando ele conta sobre o fim da Lemúria. E nós finalizaremos esta história de hoje, tá? Então ele fala assim: Abrindo o coração da Lemúria, é este capítulo. E aí embaixo ele traz um pouco de história sobre o fim trágico da Lemúria. Esta informação foi extraída dos ensinamentos de Charula Dux. Embaixo ele coloca, né? Charula Dux é princesa de Telos, filha de Ra e Hanamu, rei e rainha de Telos. Agora vivendo na superfície. Então Charula Dux, que é o filho, né, no caso do rei e da rainha de Telos, ela neste momento está encarnada, é o que dá a entender, né, no Novo México, e ela agora está vivendo na superfície, que é como eles chamam aqui, não é? No Novo México, e de várias transmissões dos diferentes mestres ascensionados durante a dispensação conhecida como a Ponte para a Liberdade, nos anos 50, tanto quanto de outras informações canalizadas de Adama para esta apresentação. Então aqui ele fala que essas informações, né, foram extraídas, a Aurélia coloca, né, destes ensinamentos, desde de Charula Dux até, né, tudo isso que foi trazido aqui. E aí ele fala assim: a era lemuriana se estendeu aproximadamente de 4,5 milhões de anos antes de Cristo até cerca de 12 mil anos atrás. Antes do afundamento dos continentes da Lemúria e mais tarde da Atlântida, o planeta era constituído de 7 continentes principais. As terras pertencentes ao gigante continente da Lemúria, agora sob o Oceano Pacífico, incluíam o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, a Austrália e a Nova Zelândia. Inclusive, Lee Carroll, que traz as canalizações de Cryon, ele já fez muitos, acho que ainda faz, viagens com grupos para a Ilha de Páscoa, né, para o Havaí, para esses lugares que tem pontos energéticos muito fortes no planeta. E ele vai com um grupo para esses lugares para juntos meditarem. Ele traz essas canalizações de Cryon também nestes lugares. Algumas dessas canalizações já foram traduzidas para o português e trazidas por Gustavo Amorim no canal Farol aqui no YouTube, para quem quiser também assistir. E aí ele continua. O continente também abrangia terras no Oceano Índico e em Madagascar. A costa leste da Lemúria estendia-se para a Califórnia e parte da Colômbia Britânica, no Canadá. Como resultado de guerras, a Lemúria e a Atlântida foram grandemente devastadas. Há 25 mil anos, estas duas maiores civilizações da época lutaram entre si pela direção das outras civilizações no planeta. Ou seja, queriam ver qual das duas iriam controlar, no caso, né, as outras civilizações. É aquela coisa, se perderam, né? Se perderam da conexão espiritual mais pura, mais plena e de convivência em harmonia. Acabaram indo para experiências de um ego em maior desequilíbrio.
em maior controle e manipulações. Os lemurianos acreditavam que as culturas menos evoluídas deveriam prosseguir sozinhas em sua evolução, em seu próprio ritmo, segundo o seu próprio grau de compreensão. Já os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Interessante, né, essa parte, porque se a gente for ver como que essa energia, né, essa coisa do inconsciente coletivo, né, o quanto que isso perdurou depois ainda por tantos tempos. Tantos colonizadores, né, se achando mais evoluídos e querendo sempre controlar, não é? Chegar a dominar terras. Com quantas histórias na história nós já vimos sobre isso, não é? Para a gente perceber, não é? Como essa atmosfera realmente, né, dessa energia do inconsciente coletivo, como é algo que vai repassando e a gente precisa ficar atento, né? Atento aos nossos pensamentos, às nossas emoções, o que é nosso, o que vem da verdade do nosso interior e o que de repente é alguma afinidade, associação, conexão com algum padrão, com alguma crença que na verdade é do inconsciente coletivo, né? E aí ele fala assim: esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Quando as guerras cessaram e a poeira assentou, não houve vencedores. Nunca há, né? Ao longo dessas guerras devastadoras, pessoas altamente civilizadas se comportaram com baixeza, até que compreenderam a futilidade de suas ações. Finalmente, a Atlântida e a Lemúria foram vítimas de sua própria agressividade, e as terras de ambos os continentes foram grandemente enfraquecidas pelas guerras. As pessoas foram informadas, por intermédio dos sacerdotes, que menos de 15.000 anos ambos os continentes seriam destruídos. Na época, como as pessoas viviam de 20.000 a 30.000 anos em média, compreendeu-se que muitos daqueles que tinham causado os prejuízos vivenciariam a experiência da destruição. Porque, como hoje a gente vive o quê? Cerca de 100 e poucos anos. Na época eles viviam cerca de 20.000 a 30.000 anos. Naquele tempo, a Califórnia fazia parte do continente da Lemúria. Quando os lemurianos compreenderam que sua terra estava destinada a perecer, eles solicitaram a Shambhala Menor, então o centro da rede Agartha, que ele traz aqui a rede Agartha como um reino no interior da Terra, que é onde tem hoje a cidade de Telos, né, conhecida como a cidade intraterrena. Então eles solicitaram a rede Agartha, que é um reino no interior da Terra, cuja capital é Shambhala. Então eles solicitaram a Shambhala Menor, o centro da rede Agartha, a permissão para construir uma cidade sob o Monte Shasta, em vista de preservar sua cultura e seus arquivos. Shambhala Menor abriga uma civilização hiperboreana, que eles trazem aqui como hiperbóreo, é o povo que habita o polo norte do planeta, a segunda raça raiz da humanidade. Então ele fala, né, que Shambhala Menor abriu uma civilização hiperboreana que deixou a superfície do planeta há 40.000 anos. Os hiperboreanos estavam naquele período encarregados de tomar as decisões para a rede Agartha. Esta rede é composta atualmente de cerca de 120 cidades de luz subterrâneas, habitadas em grande parte pelos hiperboreanos. 4 cidades desta rede são lemurianas e 2 são atlantes. Para obter a permissão para construir uma cidade e tornar-se parte da rede subterrânea de Agartha, os lemurianos tiveram que provar para muitas organizações, como a Confederação Galáctica dos Planetas, que tinham aprendido as lições dos anos de guerra e agressões.
E para serem novamente aceitos como membros da confederação, também tiveram que provar que tinham aprendido as lições de paz. Porque senão a chance de chegarem e cometerem as mesmas coisas seria muito grande, não é? Então eles precisaram provar a essas organizações que eles realmente tinham aprendido a lição, que eles realmente já não queriam, já não compartilhavam mais daquele tipo de comportamento. Quando foi dada a permissão para construir em sua cidade, eles compreenderam que essa área sobreviveria aos cataclismos anunciados. Existia já uma grande caverna em forma de domo no interior do Monte Shasta, e ali os lemurianos construíram sua cidade, Telos. O conjunto da região, compreendendo toda a Califórnia, uma grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, assim como as terras ao norte do Monte Shasta, ao longo da costa oeste e subindo até a Colômbia Britânica, era chamado de Telos. Telos significa comunicação com o Espírito, unidade com o Espírito e compreensão com o Espírito. No momento da construção, estava previsto que Telos acolheria cerca de 20 mil pessoas. Como a destruição do continente ocorreu um pouco antes do previsto e muitas pessoas não puderam escapar a tempo, no momento do cataclismo, somente 25 mil pessoas conseguiram se refugiar na montanha e foram salvas. Os arquivos já tinham sido deslocados da Lemúria para Telos. Eles conseguiram deslocar, alguns arquivos para não se perdesse, da história da humanidade. Eles já haviam conseguido já deslocar alguns arquivos da Lemúria para Telos. E muitos templos já tinham sido erigidos. Nós sabemos que a amada Terra-mãe submergiu em uma noite. O continente afundou tão suavemente que a maioria das pessoas não estava consciente do que acontecia. Quase todos dormiam. Nenhuma condição meteorológica em comum se manifestou naquela noite. Segundo uma transmissão dada em 1959 pelo senhor Himalaia, por meio de Geraldine Inocente, eles colocam entre aspas, chama gêmea de El Moria, um grande número dos sacerdotes que permaneceram fiéis à luz e à sua vocação sagrada mantiveram-se em seus postos. Uma outra transmissão do senhor Mahashohan, que eles trazem como Shohan significa o senhor ou mestre e Mahashohan significa um grande mestre. Então, outra transmissão do senhor Mahashohan, entre parênteses, em março de 1957, por intermédio de Geraldine Inocente, durante a dispensação Ponte para a Liberdade, relata: antes que o continente lemuriano afundasse, os sacerdotes e sacerdotisas dos templos foram avisados do cataclismo que viriam. E vários focos do fogo sagrado foram transportados para Telos, como forma de auxílio, Outros foram transportados para diferentes terras, as quais não seriam afetadas. Muitas destas chamas foram levadas para um lugar específico no continente da Atlântida, onde foram sustentadas durante um considerável período de tempo. Graças às práticas espirituais cotidianas, conseguia, o planeta, aquele lugar tinha uma frequência que ainda sustentava, que ainda comportava aquela chama, aquele fogo sagrado para auxiliar naquele momento. E aí continua. Pouco antes da Lemúria afundar, alguns desses sacerdotes e sacerdotisas retornaram para suas casas no continente e se voluntariaram para serem levados com sua terra e seu povo, doando a assistência de sua própria irradiação e oferecendo conforto e destemor. Então, tiveram alguns seres que não necessariamente estavam inconscientes, como a grande maioria, mas estavam conscientes do que estava acontecendo e tinham essa conexão espiritual forte. E que naquele momento podiam também se deslocar, para Telos, junto com os outros, com a sua família lemuriana. Mas, por amor, resolveram ficar para amenizar
um pouco mais aquele momento, aquele caos, trazendo um pouco mais de destemor, ajudando, né, aquelas pessoas naquela situação. Eles ofereceram seu auxílio para contrabalançar o medo que acompanha um cataclismo. Pela irradiação de seu sacrifício, estes amorosos benfeitores literalmente envolveram o campo áurico das pessoas em um halo de paz, criando a libertação do medo, de modo que os corpos etéricos desses fluxos de vida não fossem tão severamente marcados. Assim, eles salvaram aquelas pessoas de vivenciar consequências mais trágicas em encarnações futuras. O Senhor Himalaia, em 1959, quando da dispensação Ponte para a Liberdade, disse: numerosos sacerdotes se dividiram estrategicamente em pequenos grupos em várias áreas e oraram e cantaram enquanto eram envoltos pelas águas. A melodia que entoaram é a mesma que hoje é conhecida como Auld Lang Syne. Eu tô falando como tá escrito aqui, tá? Ó, Auld Lang Syne. Caso vocês queiram procurar depois no YouTube tem. A ideia por trás desse ato era que cada experiência horrível deixa uma marca muito profunda e traumatizante no corpo etérico e na memória celular das pessoas, o que leva várias encarnações para curar. Através desse ato e graças ao sacrifício dos sacerdotes que escolheram permanecer em grupo e cantar até o fim, o medo foi atenuado e um certo nível de harmonia foi mantido. Desse modo, os danos e os traumas infligidos às almas que pereceram foram grandemente reduzidos. Disse que os sacerdotes e os músicos cantaram e rezaram até que as ondas e as águas atingissem os seus lábios. Então, eles também pereceram. Durante a noite, enquanto a memória das pessoas dormia, eu acho emocionante. Essa parte, para mim, está sendo um pouco difícil ler para vocês, mas é emocionante, né? Durante a noite, enquanto a maioria das pessoas dormia sob um céu estrelado, tudo terminou. Nenhum dos sacerdotes deixou o seu posto e nenhum evidenciou qualquer medo. A Lemúria se foi com dignidade. Gente, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu chorava litros de rio. Hoje está até mais tranquilo. Eu consegui ler para vocês, mas ainda assim eu acho emocionante. Aí aqui normalmente coloca o nome da canção. Auld Lang Syne foi a última canção ouvida na terra da Lemúria. Essa música, inclusive, ela é cantada hoje em dia em alguns escoteiros cantam essa música hoje em dia. Para você ver, né? Tem muito da nossa família lemuriana aqui entre nós, inclusive nós mesmos, né? Muitos de nós temos a nossa passagem aí também por Lemúria, seja de que forma que foi, né? Dentro da nossa eternidade aí, da nossa alma, nós, provavelmente, muitos de nós já tivemos contatos com estes seres, né? Enfim. Esta noite, aí ele continua, né? Esta noite, pedirei para vocês cantarem esta canção novamente, como parte de nossa apresentação. O povo da terra, por intermédio dos irlandeses, trouxe esta canção à superfície novamente. E palavras muito proféticas foram acrescentadas, como, entre aspas, velho conhecidos deveriam ser esquecidos? Fecha aspas. O que vocês pensam que nós estamos fazendo aqui juntos esta noite? De fato, nós somos estes velhos conhecidos, reunidos novamente. Nós, que vivemos na terceira dimensão, estamos unidos em consciência
com nossos antigos amigos e os membros da família lemuriana, entre aspas, ainda invisíveis para nossa visão atual. Escutem essas palavras nas profundezas de seus corações, meus amigos. Antes que a Lemúria afundasse completamente, foi profetizado que um dia, em um futuro distante, muitos de nós se reuniriam em grupos e entoariam de novo este canto, com a consciência absoluta de que a vitória da Terra estava garantida. Hoje, nós celebramos este dia tão esperado e o cumprimento dessa incrível profecia. Estamos iniciando a tão esperada, entre aspas, reunião. É com lágrimas nos olhos que lhes faço saber, dia dama, que muitos de vocês, reunidos aqui esta noite, estavam entre as almas corajosas que fizeram o sacrifício de sua vida pelo bem da coletividade. Aplaudimos sua coragem na época e nos alegramos agora com seu retorno para prosseguir a grande missão lemuriana de assistir a humanidade e o planeta em direção à sua gloriosa ascensão. Em Telos, um dos aspectos desta missão tem sido manter o equilíbrio e as energias da consciência de ascensão para o planeta, porque energeticamente eles auxiliam, né, a manter a frequência do planeta, aí elevando a frequência do planeta. Então, em Telos, um dos aspectos desta missão tem sido manter o equilíbrio e as energias da consciência de ascensão para o planeta, até que os habitantes da superfície possam fazê-los por si mesmos, até que nós, né, possamos manter esta frequência elevada por nós mesmos. O tempo, enfim, chegou para que as nossas duas civilizações façam isso conjuntamente, como, entre aspas, um só coração. Em 1200 anos, o planeta perdeu as duas maiores massas de terra e isso foi um grande revés e trauma, o que exigiu vários milhares de anos de recuperação para restaurar o equilíbrio. Durante séculos, após a destruição dos dois continentes, a luz do dia esteve ausente da Terra, em razão da quantidade de detritos que foram projetados na atmosfera. A ausência de luz solar provocou a queda da temperatura e uma grande parte dos animais e vegetais pereceram. Por que hoje restam tão poucos traços dessas duas grandes civilizações? Já estamos quase finalizando. As cidades do planeta que não afundaram foram reduzidas a ruínas ou foram arrasadas pelos tremores, ou ainda pelas enormes marés que inundaram as terras, entrando até uma distância de 1.600 quilômetros para o interior, destruindo a maioria das cidades e habitações em seu caminho. As condições de vida das civilizações que sobreviveram aos cataclismos eram tão severas que as pessoas tornaram-se muito amedrontadas e a qualidade de vida se deteriorou rapidamente. A fome, pobreza, doença foram a herança daqueles que escaparam dessas calamidades. A altura original das pessoas neste planeta era de aproximadamente 3,60 metros. Os hiperboreanos conservaram esta altura, mas nenhum deles vive na superfície atualmente. Tinham até marcas, né, que chamavam pé grande, né? Não tem aquela lenda? Quando a Lemúria afundou, os lemurianos foram reduzidos a cerca de 2,15 metros e permanecem com uma altura entre 2,15 e 2,40 metros até os dias de hoje, os lemurianos. Desde então, houve uma redução adicional da altura física dos habitantes no planeta. Os povos da superfície, né, aqui, tem geralmente 1,80 metros de altura ou menos. Conforme nossa civilização evoluir, a altura do corpo físico será restaurada. Mesmo agora, os povos da superfície estão se tornando muito mais altos do que eram há 100 anos. Nesta noite, se vocês permitirem, a Dama e todos aqueles de Telos que estão aqui em seus corpos de luz nos oferecem a ocasião de curar nossos registros de memórias em um nível pessoal e planetário. Então, vocês permitem? Este será um serviço para o planeta e para a humanidade,
assim como para cada um de nós, assim como para cada um de vocês individualmente. Então tudo isso foi lido por quê? Não mais para gerar dor, não mais para gerar medo, mas para a gente entender como parte de uma história, como parte dos aprendizados de um povo, de uma civilização, e que estamos em constante ascensão, que também esse passado nos ensina, para que possamos fazer diferente, mas que é interessante também que nós curemos este passado, nos permitimos curar estes registros, né? Que estão, muitas pessoas às vezes relatam pesadelos, sempre com enchentes, sempre com como se estivesse afogando, como se tudo estivesse sendo inundado, frequentemente. Isso pode ser registros no inconsciente da pessoa, no subconsciente da pessoa, de quando a alma vivenciou lá essa época da Atlântida. E independente de se ter estes sonhos, pesadelos, da gente conhecer, não é, a história do planeta que a gente está hoje e que tem todo o inconsciente coletivo que paira, não é, e que influencia também a todo o planeta. E quanto mais a gente cura memórias de dor, traumas em nós e consequentemente neste inconsciente coletivo, mais a gente contribui com o planeta. Então tudo isso eu trouxe neste vídeo de ASMR para no final dizer que muitos de nós podemos ter vivenciado isso enquanto almas. Ou se não, de alguma forma, isso influencia também em nós, por estarmos neste momento na experiência em Gaia e por isso fazer parte da história de Gaia e de também estar no inconsciente coletivo. Então, se nesse momento você permite que a partir da energia de Deus, Pai e Mãe, os seres de luz lemurianos, nossos irmãos de luz lemurianos, possa neste momento curar em todos aqueles que estiverem prontos e que quiserem neste momento terem estes registros curados em seu subconsciente, em seu inconsciente, por terem vivenciado isso ou por simplesmente terem acesso a isso devido ao inconsciente coletivo do planeta. Então deixe que neste momento essas informações se curem em você, em seus registros, auxiliando também na cura dos registros do inconsciente coletivo do planeta aqui em Gaia. Gratidão, e gratidão também a todos os irmãos de luz lemurianos que estão a auxiliar com esta cura neste momento, destes registros em nós e no inconsciente do planeta. Dentro do que se está pronto para liberar neste momento, sempre respeito ao livre-arbítrio. Gratidão. E finalizando agora este nosso trabalho de hoje, esta nossa cura coletiva de hoje, o novo dia, o novo mundo está a ponto de nascer. Nós aprendemos nossas lições de amor e a nova Lemúria. O paraíso reencontrado está prestes a se manifestar novamente. Telos, a parte da Lemúria que permaneceu fiel ao seu sagrado chamado e à luz, foi elevada para a quarta dimensão no momento do cataclismo. Seu povo finalmente evoluiu para uma consciência de quinta dimensão e continua vivendo nessa dimensão superior. Telos, nossa amada Telos, com seus incríveis habitantes, é nosso portal para esse lugar maravilhoso. E assim finalizamos este capítulo de hoje. Só lembrando, pessoal, que é muito interessante a gente dizer, porque pode ficar parecendo também essa coisa de dominância, né, de um povo com o outro, mais uma vez. Mas nesse caso é diferente, não é? Porque não é um povo chegando, né? Porque se eles
poderiam, né, chegar de repente, eles têm tecnologia, né, chegar de repente, dominar aqui o planeta Terra, isso ia causar um tumulto, medo nas pessoas, mas não é isso que os seres de luz, né, querem. Precisar fazer uma intervenção desse tipo só se realmente fosse o caso, porque se tivesse acontecendo algo na humanidade que afetasse outros planetas, universos, e fosse preciso realmente uma intervenção. E aí é importante que a gente entenda, né, que não é uma questão de domínio, de dominação, mas é uma questão que chegou um momento em que a frequência de Gaia estava em um ponto que o planeta iria ascensionar. E estes seres estão nos auxiliando com tudo isso, né? E mesmo quando houve aqueles tempos mais obscuros no planeta Terra, mas existiam também essas energias de alguma forma, buscando sustentar um pouco mais de luz no planeta, sempre enviando seres, encarnando seres, para conseguir ir trazendo essas chamas, estes fogos sagrados, para ir conseguindo elevar a frequência do planeta, a tal ponto em que chegássemos hoje, nesse ponto, que podemos e contamos com o auxílio de seres também de luz, de outros lugares, ajudando o planeta Terra a evoluir, porque como todo um multiverso que nós somos, um planeta impacta no outro. Então, é fundamental que o crescimento, né, nós somos um todo. Então, é fundamental que o crescimento, ele vá, de alguma forma, expandindo, não é? Expandindo e precisando expandir para o crescimento de todos, das nossas almas, dos planetas, enfim. Então, é nesse sentido, né, que estes seres de luz auxiliam, né, nos auxiliam. Mas em nenhum momento é no sentido de dizer nós somos melhores, são piores, não. Cada um está em sua experiência única e em seus aprendizados. Inclusive, muitos destes seres que hoje estão em outros planetas, né, já passaram também pela encarnação, já vivenciaram muitas coisas aqui no planeta Terra também, aqui em Gaia. É apenas uma questão de aprendizados diferentes. Mas como Gaia já está em um nível de frequência que o planeta sim está ascensionando, muitas limpezas, muitas coisas precisam acontecer durante todo esse processo. E estes seres de luz, eles auxiliam com isso. Por eles também já terem, inclusive, passado pelo que nós passamos e já terem vivenciado outras coisas, conseguem trazer tecnologias para nós, de tantas ferramentas de cura que hoje estão disponíveis, que foram canalizadas por pessoas aqui, né, nós, destes seres, né, muitas dessas tecnologias e frequências de cura que hoje se têm disponíveis aqui no planeta Terra, né, dentre profissionais de saúde, na medicina, tecnologias, né, as coisas se desenvolvendo. Muitos são interferência também, né, são insights, são canalizações, né, que seres humanos tiveram destes seres, né, que estão em um outro nível de consciência, que já passaram por muito do que nós passamos e já conheceram muito de outras coisas também, de outras tecnologias, e nos auxiliam também com isso. Então, é entender que, na verdade, é um trabalho em equipe, não é? Mas não tem essa questão de dominação e nem de melhor e nem de pior. Mas como algumas pessoas já vivenciaram certas coisas, já abriram caminhos, né, fica mais fácil, né, para nos auxiliar, para nos mostrar, olha, trilhamos isso daqui deu certo lá, dentre nós, no nosso planeta. Quem sabe, vamos começar a implementar essa faísca aqui de amor, de compaixão. Quem sabe, vamos trazer essa tecnologia de cura. Quem sabe muitas pessoas vão ressoar com isso vai auxiliar na cura emocional de muitas pessoas. Então entenda que é todo um trabalho coletivo, né? Que é diferente de domínio, de controle, tá? Então é realmente um trabalho em amor, né? E para o bem de todos, porque somos todos um, né? Então em algum nível estamos conectados. Espero que vocês tenham gostado.
Um beijo, boa noite se você já estiver dormindo ou se você já for dormir. Tenha um maravilhoso dia se você for seguir com as suas atividades. Até o nosso próximo.